Bom demais esse dia aqui, né? Dia precioso, quem está gostando aí? Um dia inteiro na casa do Senhor. Dá para fazer mais um sábado que vem já. Amém? E bom estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. A gente está aqui aprendendo tesouros tão preciosos que na verdade vão mudando a história da nossa vida. Amém? Mas a gente precisa aprender a, toda vez que a gente ouve algo de Deus, a tomar uma decisão. Então eu gostaria de te encorajar a sair daqui nessa noite com uma decisão tomada na sua vida. Porque toda palavra que ela não é praticada, ela se perde. Quantas palavras, quantas conferências, quantas coisas você já ouviu da parte de Deus e você disse assim, não, agora vai. E com certeza havia ali a vontade de Deus e a sua vontade, mas por falta da diligência, por falta da perseverança, por falta da prática diária, talvez aquilo foi se perdendo ao longo dos dias da nossa vida. Jesus disse que o reino de Deus é como o semeador que saiu a semear. E ele vai dando alguns exemplos. E o segundo exemplo que ele dá, ele fala que a semente, que é a palavra de Deus, caiu num solo rochoso. E logo ela cresceu, mas porque ela não tinha raízes profundas. O sol veio e queimou e tudo aquilo se perdeu. Então eu gostaria de te encorajar a não permitir que essa semente se perca dentro de você. Amém? Porque a responsabilidade de lançar a semente é do semeador, mas a responsabilidade de proteger a semente é da terra. Diga para a pessoa que está do seu lado, é sua responsabilidade proteger a semente. Amém? Então tudo depende do nosso cultivo, tudo depende do nosso trabalhar diário com essa semente. O que você vai fazer com tudo isso que você tem aprendido? É engraçado que nem o pastor Leandro aqui trouxe vários aspectos práticos da nossa vida. E eu costumo dizer que um dos grandes problemas da igreja muitas vezes é a gente tentar mudar o comportamento das pessoas. Porque o comportamento, ele é algo superficial na nossa vida. É que nem você leva um casal para o encontro de casais, o cara está casado há 30 anos, ele nunca deu flores para a esposa. E aí lá ele ouve, não, você tem que dar flores para sua esposa. Naquela semana ele sai, compra aquele crisântemo, né? E ele chega todo feliz em casa, né? Mas quando a esposa dá com aquele vaso na cabeça dele, ele não entende nada. Mas ele está tentando, e ele deu para a esposa flores. Mas passou um mês, passou um ano e nunca mais ele deu flores para ela. Porque a gente só tratou o comportamento. Então o que Deus quer fazer nesses dias com você é mudar você de dentro para fora. Não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade. E infelizmente a gente vem de uma raiz cultural brasileira, onde o brasileiro ele tem uma mentalidade de escravo muitas vezes, e isso afeta a forma como nós lidamos com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E Deus ele quer mudar a sua mentalidade. Por isso pegue tudo isso que você anotou, assista depois em casa essa semana os vídeos de cada ministração. Pegue a coisa mais crítica na sua vida. O meu problema aqui são as dívidas. Eu estou sendo escravo das dívidas, então eu vou acabar com as dívidas. Então você vai chegar na sua mulher e falar assim, amor, aí você já vai praticar o outro princípio que o pastor Leandro ensinou, em dividir as coisas com a sua mulher. Amor, nós vamos pagar as nossas dívidas. Enquanto nós não pagarmos as nossas dívidas, a gente não vai comprar mais nada, a gente não vai adquirir mais nada. Porque não tem como você eliminar as suas dívidas contraindo outras dívidas.
Então você vai pegar uma prioridade, porque não existe prioridades, existe prioridade. Não dá para você pegar os 10 pontos e os 13 pontos, porque você fala, está tudo errado na minha vida. Não, não é isso. Pega uma coisa, e você vai abraçar aquilo, e você vai se aplicar nisso, você vai praticar isso, e isso vai realmente te levar a um lugar de mudança. Por quê? Porque não é uma mudança só de comportamento, é uma mudança de mentalidade. Às vezes você tem 30, 40, 50 anos. Você fala assim, eu venho lidando com os meus recursos financeiros durante 40, 50 anos assim. Não é do dia para a noite que isso vai mudar. É por isso que um seminário de finanças não é um seminário de mágica. A gente não vai chegar aqui, eu não vou pôr uma gravata e falar quem quer dinheiro e tirar o aviãozinho do bolso e jogar o aviãozinho e falar assim, não, agora minha vida vai mudar no seminário de finanças. Não, porque muitas vezes é essa a expectativa que a gente tem. A gente quer uma receita. Muitas pessoas estão atrás de um coach. Tem gente que está pagando para ouvir aquilo que você escutou aqui hoje de graça. Só que qual que é o problema? Muitas vezes o empresário, ele vai lá, ele paga um coach, e o coach dá uma recomendação para ele, e aquela pessoa vai e obedece o coach. E o nosso problema é que a gente ouve uma palavra de Deus, a gente ouve ela e a gente não obedece ela. E por isso que Jesus disse que os filhos das trevas, eles são muitas vezes mais prudentes do que os filhos da luz. Então a gente tem que ser simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Então não é sobre uma receita. A gente não quer dar uma receita para você, mas a gente quer te ajudar a construir algo sobre um fundamento sólido. E quando os ventos soprarem, quando as tempestades vierem, você vai permanecer ali firme. Amém? Eu não quero ser repetitivo, e também não quero ficar falando muito aqui, né? Porque no muito falar, isso daí vai gerar enfado para nós. Embora se falar sobre esse assunto exige muito tempo, mas hoje a gente só está começando algo aqui. Mas eu gostaria, eu não sou expert em falar sobre finanças, mas eu gosto de falar sobre Deus, e eu tenho certeza que as nossas finanças precisam de Deus. Amém? Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Meu sonho é ter um microfone igual ao do pastor Leandro. Aquele que ele fica assim, com a mão aqui, né? Meu Deus do céu. Quem sabe, Senhor. Só os homens assim que estão em outro nível que ministram. Né? O Afonso, o Culianos tem um desse, né? É igualzinho. Quando a gente chegou lá, ele falou, mande lembranças lá pro pastor Leandro. Lá. Meu Deus do céu. Eclesiastes. Eu e meus papiros aqui. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Amém? Vou ler de novo. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também
não faz sentido. Agora abra lá em 1 Timóteo capítulo 6. O amor, ele fala sobre o nosso coração. E o dinheiro, ele é a nossa expressão de valor. É por isso que falar sobre finanças também é falar sobre o coração do homem. Falar sobre dinheiro é também falar sobre amor. Embora o dinheiro seja um dos assuntos mais comentados na Bíblia, você vai encontrar a palavra dinheiro mais vezes na Bíblia do que a própria palavra amor. Mas ainda eu assim entendo que a base das Escrituras, ela é o amor. Então a gente precisa saber que quando Deus ele fala com a gente sobre dinheiro, que foi o que o pastor Edu falou, a oferta de Abel, ela trouxe para nós o quê? Ela trouxe para nós um padrão. Então quando Deus ele fala sobre dinheiro, ele está falando sobre relacionamento. Agora, quando Salomão fala, quem ama o dinheiro, quem está apegado ao dinheiro, jamais estará satisfeito. Ele está falando de um coração que se alimenta do dinheiro. É interessante porque Paulo ele repete isso em 1 Timóteo 6:10. Ele fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Diga, muitos sofrimentos. Amém? O dinheiro, ele é a nossa expressão de valor. Por exemplo, tudo que você quer comprar tem um valor. Não adianta você chegar assim para o cara e falar assim, cara, quanto você quer no seu carro? Ele vai falar assim, eu quero 50 mil reais. Você vai falar assim, eu pago 15 nele. O que ele vai fazer? Vai rir da sua cara. Porque não é o valor que você dá, é o valor que as coisas têm. Agora, o valor que você dá, ele é expressado de que forma? Esse carro vale 50 mil e eu vou pagar 50 mil nesse carro. Então quando você compra algo, você está dizendo assim, isso daqui vale aquilo que eles estão me cobrando. Então toda vez que você compra algo, o dinheiro, o seu dinheiro é a sua expressão de valor por algo. E toda vez que eu dou uma oferta, aquilo também é a minha expressão de valor por algo. É por isso que os meus recursos, eles conseguem expressar o valor que eu dou a algumas coisas. É interessante porque quando você vai dar um presente para sua esposa, você vai comprar ali uma joia, você vai comprar um bom presente para ela. Por que você faz isso? Porque você olha para sua esposa e você fala assim, a minha esposa ela é muito mais valiosa do que aquilo que eu estou gastando com esse presente. Alguém pode falar assim, mas isso daqui é uma joia. Não, ela é muito mais valiosa do que isso. Mas por que você vai lá e você paga um alto preço por uma joia? Porque você está expressando que a sua esposa ela é muito mais valiosa do que aquele presente que você está dando para ela. O nosso grande problema é que nós queremos desfrutar de coisas caras, pagando um preço barato por elas. Vale a pena você negociar e vale a pena você obter alguns descontos. Mas toda linha de desconto, você que está no comércio vai saber que tem um limite. Agora todo mundo que cai num lugar de engano e de exploração é porque assim, era alguém que estava com muita cobiça, estava falando assim, não, esse negócio é o negócio da China. Se você tem um negócio da China,
sai de perto dele, porque alguma coisa tem ali. Porque não existe milagre. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes você vai no shopping, você vai comprar alguma coisa para você e você expressa o seu valor e você compra algo em prestação, você faz um carnê. Quem já fez um carnê aqui para comprar alguma coisa? Nas Casas Bahia, quem já fez um carnê? Todo mundo. Agora, quem já fez um carnê para dar uma oferta? Aí você fala assim, a questão não é pelo carnê, a questão é a nossa expressão de valor. Porque quando você quer comprar algo, você vai lá e compra, você faz uma prestação, você pega um empréstimo, você se forma numa faculdade, você fica sem dormir para estudar. E quando você chega na igreja e o pastor fala, agora nós vamos ofertar, é simples, e você fala assim, hoje eu não tenho. Porque para algumas coisas você diz que não tem e é mais fácil, e para outras coisas você se vira para ter. Porque se você fala assim, eu queria dar R$1.000 para Deus, mas eu não tenho, mas então eu vou dar para Ele 10 ofertas de R$100, e eu vou fazer isso, eu vou fazer esse propósito com Deus. Por que a gente não pode fazer isso? Porque muitas vezes a gente está preso a muitos paradigmas. Aí você vê que é muito fácil você chegar num culto, e um culto que você está mais emocionalmente frágil, e aí você fala assim, você está endividado, você tem R$2 no bolso, e aí tem a ministração de oferta, você fala assim para Deus, Deus, hoje eu vou te dar tudo que eu tenho. Então é fácil dar tudo para Deus quando você tem R$2. Por que a gente não toma a decisão de dar tudo para Deus no dia do nosso pagamento? Sabe por quê? Porque tudo isso revela a nossa expressão de valor. A expressão de valor que nós damos para esse lugar, que nós damos para Deus. Porque você fala assim, isso daqui vale ou isso daqui não vale? É por isso que Davi, quando ele sobe na eira de Araúna, em 2 Samuel, no capítulo 24, ele fala assim, eu não oferecerei para Deus o quê? Sacrifícios que não me custem. Você quer saber se uma oferta é valiosa para você, para Deus? Se ela é valiosa para você, ela é valiosa para Deus. Se ela não é valiosa para você, ela não é valiosa para Deus. É por isso que não é a quantidade, mas é o valor que está expresso naquilo que eu estou entregando para Deus. O rei chegou, Araúna chegou para Davi e falou, rei, pega tudo que o senhor quiser aqui e entrega essa oferta. Ele falou assim, não, você não vai tirar a minha honra, porque para mim é uma honra ofertar, e eu não vou oferecer para Deus sacrifícios que não me custem. Agora, todo ser humano, ele tem na vida dele um valor dominante. É aquilo que o pastor Leandro aqui estava falando, quando ele vê eletrônicos, coisas de informática, ele vai lá e fala assim, não, eu preciso comprar isso para mim. Porque para ele trabalha com isso, ele mexe com isso, ele sonha com isso. Você chega lá na casa dele, ele tem uma tela lá que nem a do Minority Report, lá, ele tira da mesa assim, fica fazendo as projeções. Mas tem vontade, ele fica sonhando. Agora, tem alguém aqui que fala assim, eu não ligo para a tecnologia. Tem alguém aqui assim? Mas tem gente, e é normal, sabe por quê? Porque esse talvez não é o seu valor dominante. Agora, tem mulher que gosta do quê? De roupa, uma blusinha, né? Você quer alegrar sua mulher, Eudes, dá uma blusinha para ela. Você quer ver, você quer ver, você está passando em frente à loja, você tem a promoção ali, blusinha nunca é demais. Olha lá, é verdade, elas começam a ficar, é aquilo que move a vida delas, é o combustível. Aí tem outros que gostam de futebol, pastor Leandro. Acontece alguma coisa lá e fica me mandando mensagem de futebol e tal.
Tem outros que carro, né? Gosta de carro. Então a esposa liga e fala: amor, bati o carro. Aí você fala assim, aí ele fala assim, e quebrou muito, amassou muito. Tem outras pessoas que o valor dela está no trabalho, nos estudos. Cada um de nós temos um valor dominante, e isso vai movimentar o quê? As decisões que nós tomamos acerca da nossa própria vida. E é interessante porque nesses dias a gente precisa identificar onde realmente nós estamos colocando o devido valor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21. A gente precisa viver um alinhamento nesses dias. É disso que a gente precisa viver aqui hoje. Porque o alinhamento, ele fala... Quem já ouviu alguma vez a palavra alinhamento? Se eu falar para você assim, defina a palavra alinhamento. Talvez, será que você tem clareza disso? Ou é só uma palavra assim legal? Alinhamento, alinhamento. Alinhamento fala sobre você estar justamente na mesma linha dos céus, a terra alinhada com os céus. Quantos estão me entendendo aqui? Então a gente precisa de um alinhamento, porque se eu colocar um copo aqui embaixo desse copo e eu derramar esse copo, a água que está aqui vai cair e vai encher o outro copo, porque eles estão alinhados. Agora, se eles não estão alinhados, o que vai acontecer? Vai cair, vai haver desperdício, vai cair no chão. E muitas vezes, quando eu estou desalinhado com os céus está derramando algo, e aquilo que era para cair sobre a minha vida cai do lado, e eu deixo de receber aquilo que Deus está liberando sobre a minha vida. Aquilo era para mim, mas por falta de alinhamento. Então Deus, Ele está o quê? Ele está querendo nos alinhar. É por isso que esse evento está acontecendo aqui, COD. Porque isso é um símbolo profético de que Deus está chamando essa casa para quê? Para um alinhamento profético. E esse alinhamento começa o quê? Em nós canalizarmos os nossos valores no lugar certo. E Jesus disse em Mateus 6, 21, Ele diz o quê? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? O seu coração. Diga: onde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração. A última vez que eu vim aqui, o pastor Leandro estava pregando sobre foco. Foi no fim do ano. E cara, refinar o foco é uma das coisas mais importantes para esses dias. Uma das coisas que eu tenho procurado viver nesses dias é diminuir multitarefas e focar em menos tarefas. Essa semana ainda a gente recebeu uma palavra e Deus dizia para a gente que Ele vai movimentar a nossa agenda nesses dias. Agora, uma das coisas que eu preciso entender sobre foco, aí você sai daqui e fala assim: não, beleza, porque agora a palavra é foco, então eu vou focar aqui no meu trabalho. Você sai e começa a trabalhar 20 horas por dia. Aí você fala assim: não, porque agora aqui é foco. Não, a questão não é só o foco. O foco é o primeiro passo. A questão é no que você está focando. Porque você pode dar foco, mas você pode dar foco para a coisa certa e você pode dar foco para a coisa errada. É que nem aquele telescópio, o Hubble. O Hubble, eles viraram ele e conseguiram enxergar o que? Os pilares da criação. Depois você vê lá na internet os pilares da criação. Era um lugar, uma nebulosa, e daquele lugar parece que ali havia uma criação de vida, de estrelas.
Era uma coisa incrível que eles focaram lá. E aí depois eles foram observando, e eles encontraram o quê? Os pilares da destruição. Então era um buraco negro que tudo aquilo que entrava naquele buraco negro morria. Então a questão não é só foco, porque se eu estiver focado em morte, isso pode me levar a um lugar de morte. Mas se eu estiver focado em vida, haverá criação, haverá criatividade. Então não é só sobre foco, é sobre o que eu estou focando. É a mesma coisa que a gente está num seminário aqui para falarmos sobre finanças, mas o foco não é finanças, o foco é Deus. E se Deus, Ele não estiver num lugar superior àquelas que são as suas finanças, você está fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Não é só sobre dar o dízimo, é sobre o motivo pelo qual você dá o dízimo. Porque se Deus é o meu Pai, se eu sou filho de Deus, eu existo para estar com Ele em um relacionamento e para manifestar a natureza dEle aonde? Aonde eu estiver. Agora, a questão principal de nós estarmos aqui reunidos durante todo esse dia, e é cansativo, amém? Para mim também é. A questão é porque Deus, Ele está convidando a gente para a gente viver um alinhamento com o nosso propósito na terra. E se você não estiver alinhado com o coração de Deus, e as suas finanças alinhadas com o coração de Deus, você não vai conseguir viver e fluir naquilo que Deus quer que você viva e flua para esse tempo. Porque o fluir de Deus está relacionado a você estar posicionado no propósito. Não basta ter um propósito, você precisa estar posicionado no propósito. Se você abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis 2:15, é legal porque quando eu falo sobre propósito, eu gosto de ir lá para o começo. Pastor Edu leu aqui, ó, Gênesis 3, Gênesis 4, eu amo esses textos. Mas em Gênesis 2:15, Deus dá o propósito para o homem na terra. E eu creio que Deus não mudou, porque está escrito, né? Malaquias 3:6, eu, Senhor, não mudo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para quê? Para cuidar dele e para cultivá-lo, amém? Diga, esse é o meu propósito. Cuidar e cultivar. Diga, proteger e empoderar. Olha que interessante. Quando eu perco o propósito, eu começo a viver fora dele. Quando o homem saiu do Éden, o que ele começou a fazer com a terra? Ele começou a explorar a terra. Ele começou a subjugar a terra. Então, ao invés de cultivar e guardar e proteger, eu começo a explorar. Eu começo a tirar da terra as coisas em meu benefício próprio. E eu não devolvo para a terra aquilo que ela precisa para que ela continue saudável. E o resultado disso é o que nós temos visto: catástrofes, desastres naturais. Por quê? Porque o homem tira petróleo e joga poluição. Agora, Deus ensinou para a gente, através da natureza, o que? Eu não sei se você lembra lá da escola, o processo de fotossíntese. O que é esse processo? É um processo que, beleza, eu me alimento da terra e eu semeio na terra. Eu me alimento da terra e eu semeio na terra. Eu me alimento da terra e eu semeio na terra. Por quê? Porque eu estou cuidando dela, eu estou protegendo. E porque eu cuido e porque eu protejo dela, então eu desfruto. Agora eu só quero desfrutar, mas eu não quero me responsabilizar por ela. Eu só quero comer e só quero sugar aquela mentalidade sanguessuga.
Por quê? Porque é o que muitos homens fizeram. Eles vão para uma região, eles exploram. Quando aquela região fica deserta, eles abandonam ela e eles vão encontrar uma outra terra para eles explorarem. Será que eu estou falando grego ou a gente já viu isso na história da humanidade? Mas é assim que nós fazemos. É assim que um homem faz com uma mulher no casamento. É assim que muitas vezes uma mulher faz com um homem no casamento. Por quê? Porque ela desfruta, tinha uma condição financeira, mas de repente tem uma perda, e quando ela tem uma perda e ela não consegue mais desfrutar, então ela larga, aquele homem não serve mais para ela, porque ela precisa de alguém que supra as expectativas dela, e uma aliança ela se rompe facilmente. É a mesma coisa, um homem ele usa a mulher, mas muitas vezes com o passar do tempo vem os desgastes, vem a idade. De repente não é mais aquela menina. Então eu falo assim, essa daqui não serve mais. Por quê? Porque a gente perdeu o propósito. E aquilo que Deus nos chamou para cultivar e para cuidar, a gente só quer explorar. A gente só quer, venha a nós o vosso reino. Quantos estão me entendendo aqui o que eu estou falando? Essa é a mentalidade que foi inserida em nós. Por quê? Porque a civilização humana foi estabelecida em cima de tudo isso. Vieram aqui no Brasil e levaram embora o nosso ouro, tiraram de nós os nossos valores. E às vezes é assim que nós queremos viver. Você chega na igreja e você fala assim, o que eu vou receber em troca da igreja? Então a gente chega aqui, está tudo limpo. A gente chega aqui, a luz está acesa, está tudo pago. Mas eu não quero nem saber de onde vem isso. Por quê? Porque eu não cuido, eu não protejo, eu não me responsabilizo, mas eu quero sugar. E se eu tenho um problema, eu vou ligar 3 horas da manhã, eu vou ligar 4 horas da manhã, eu vou ligar 5 horas da manhã, pastor, vem aqui, me dá um socorro, meu casamento, e está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo. Por quê? Porque eu sei que eu posso contar com ele. Então eu quero sugar, eu quero explorar, eu quero receber. Não, vai ali o pastor que ora por cura, eu quero receber cura. Vai ali o pastor que dá uma dica sobre finanças, então eu quero receber. Então eu venho para a igreja com aquela mentalidade, o que eu estou ganhando? Mas eu não venho aqui pensando assim, o que eu posso dar? O que eu posso contribuir para essa comunidade? O que eu posso contribuir para essa casa? De que forma eu posso romper aqui? Porque tudo isso fala de uma mentalidade. E enquanto a nossa mentalidade ela for uma mentalidade de exploração e de usurpação, sabe o que acontece quando o pastor te dá uma bronca? Quando acontece uma coisa na igreja que você não gostou muito, a gente troca de igreja. Porque nesses dias, o que é mais comum é nós encontrarmos homens que não são homens de aliança. As nossas alianças se quebram facilmente. Isso não significa que você não pode ir embora. Um casal estava me perguntando, porque eu vou embora da igreja, porque os pastores fazem isso, aquilo, outro. Eu falei assim, cara, você pode ir embora da igreja e você pode ficar na igreja. Essas duas coisas são indiferentes. O que você precisa entender é o porquê você vai sair e o porquê você vai ficar. Porque se o que te leva a sair é uma circunstância, você está na carne. Mas se o que te leva a sair é o propósito, então vai firme no propósito. O nosso grande problema é que nós nos movemos por circunstâncias e nós perdemos o propósito. É por isso que muitas vezes as nossas finanças, ao invés de se transformarem em um objeto de bênção nas nossas vidas, se transformou muitas vezes em um objeto de problema na nossa vida. E Deus, Ele quer virar essa chave dentro de você. Porque, cara, Ele não nos deu o dinheiro e os recursos para que isso pudesse roubar a nossa paz. Mas quantas vezes você passou uma noite sem dormir por causa de dinheiro? Quantas vezes você brigou com a sua esposa por causa de dinheiro? Agora, quando foi a última noite que você passou sem dormir? Porque você falou assim, cara, eu quero viver um relacionamento com Deus intenso.
Então eu posso ter as coisas sem Deus. Eu posso ter as coisas sem Deus. Quantos conhecem aqui pessoas que são bem-sucedidas financeiramente e não servem a Deus? Eu conheço um monte. Se você for na... Qual que é o carro mais top que existe? Mercedes aqui. Mercedes. Se for lá na concessionária da Mercedes, tem 10 pessoas tirando o carro novo, beleza? Uma foi o pastor Leandro, e glória a Deus por isso, porque nós nos alegramos. E 9, às vezes foi o cara da Umbanda, foi o outro de outra religião, foi o ateu. Aí você fala assim, cara, como isso aconteceu? Foi o traficante. Como isso aconteceu? Cara, você pode obter coisas sem Deus, beleza? Então seja quebrado da sua mente que você não pode. A diferença é a que preço você vai conseguir aquilo que você quer. É aquele filme antigo, quem assistiu aqui? O Advogado do Diabo. Quem não assistiu, assiste, cara. É um baita filme. Porque o cara vende a alma dele em troca do sucesso. E posso falar, tá aqui ó, o Eric, ele pode falar isso, o Rafa. Quantos executivos de empresa, quantos empresários que em troca do sucesso profissional, porque ficam viajando para lá e para cá, perderam a sua família, já não estão no primeiro casamento, no segundo, no terceiro. Quantos? É a maioria ou não é? Porque a que preço nós vamos ter as coisas? Quantos perderam os seus filhos? Esses dias eu peguei o Uber lá na cidade e o menino estava falando para mim, cara, às vezes me chamam de madrugada, os caras aqui dos condomínios, para eu levar ele na boca para pegar drogas. Quantos pais ricos perderam seus filhos para as drogas? Então você pode ter as coisas, mas a que preço você vai ter? Então essa é a diferença do reino de Deus e do reino das trevas. Agora, o reino de Deus e o reino das trevas tem uma diferença. Qual? Quem sabe me dizer? O rei do reino dos céus se chama Jesus Cristo, e o rei do reino das trevas se chama Satanás. Satanás disse para Jesus, se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Por quê? Porque me foram dados. Então tudo diz respeito a uma condição de governo. Aí você fala assim, não, Jesus é o rei da minha vida. Cara, quem governa... Opa, babei aqui. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida não é quem você diz que governa, é quem as suas decisões dizem que governa, é quem o seu dia a dia diz que governa. E quem está governando a sua vida? Os céus ou a terra? Mamon ou Deus? Porque essa é a diferença de governo. Por quê? Porque o que está escrito lá em Provérbios capítulo 10 versículo 22? Que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não traz dores. A bênção do Senhor não traz dores. A bênção do Senhor não traz dores, ela enriquece. Então essa é a diferença. E muitas vezes nós queremos ter as coisas, mas a que preço? Moisés, quando Deus oferece para ele uma troca, ele fala assim, Moisés, eu vou te dar a terra prometida, só que eu não vou, vai você e o povo, eu não vou. O que Moisés fala? Se o Senhor não for, nós não iremos. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Deus, eu prefiro viver num deserto com a sua presença do que habitar numa terra abundante sem ela. Porque para mim a vida abundante é a sua presença.
Agora, será que nós temos a coragem e o entendimento para viver nesse mesmo lugar? Eu tenho certeza que Deus, Ele está liberando nesses dias um mover de avivamento sobre a igreja. O pastor Luiz falou isso daí, terça e quarta lá. Agora, a gente tem que entender que todo período de avivamento sempre foi marcado por um mover de liberalidade, sempre. Quando o povo foi construir o tabernáculo lá no deserto, o que deu início à construção do tabernáculo? Um mover de generosidade e de oferta. Por quê? Porque aquilo que quer construir fala de um coração disponível. Quando o povo foi construir o templo, em 1 Crônicas capítulo 29, antes de Salomão construir o templo, o que antecedeu isso? Um mover de generosidade. Cara, eu me lembro de cultos onde nós participávamos e iam as pessoas lá para o altar e levavam ali seus carros, casas, propriedades, tênis. E esses dias parece que isso daí foi perdido da igreja. Aí você fala assim, cara, mas hoje o tempo mudou. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem experiências que são tão únicas e tão preciosas que você precisa viver, porque uma experiência vivida, ninguém vai tirar ela de você nunca mais. Só quem deu um carro uma vez para o Senhor pode falar do que é essa experiência. Eu lembro de quando foi comigo, porque a gente estava trabalhando e eu tinha o meu carro porque eu queria dar entrada para uma casa. Eu tinha comprado uma Xara Picasso 0, 2007, e a gente tinha comprado tudo, e o meu carro tinha 7.000 quilômetros. E um dia eu estava indo para a igreja e a gente estava ali, era um seminário de adoração, eu acho, não tinha nada a ver com oferta. E eu falei para Deus assim: Deus, eu quero te adorar hoje de uma forma como eu nunca te adorei. E Deus falou para mim: você quer? Eu falei: quero, Deus, quero. Você quer? Quero, Senhor. Pode falar para mim o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu dê uma cambalhota aqui, eu dou. Aí Deus falou: não, eu não quero uma cambalhota, eu quero seu carro. Eu falei: rapaz, estou falando com Deus aqui, vem uma interferência aqui. Estou brincando. Eu falei assim para minha esposa, porque a gente tem que andar em concordância. Eu falei assim: amor, não sei se faz sentido, mas Deus está me pedindo o carro. Ela falou assim: Tó, pode entregar, porque hoje quando eu estava vindo para cá dirigindo, Deus falou que era o meu último dia que eu estava dirigindo ele. E a gente nem foi embora com aquele carro. Minha filha nunca tinha andado de ônibus. E não tem nenhum problema, eu adoro andar de ônibus. Quer ver uma coisa que eu adoro? Ir para a cidade de São Paulo, ficar lá andando de ônibus, de metrô. Eu me divirto, meu irmão. Aí ela entrou no ônibus e falou: mãe, o que é esse caminhão? E a gente ficou alguns meses sem o carro. E eu trabalhava com o carro da empresa, mas durante o dia minha esposa precisava levar minha filha para a escola e tinha as outras coisas. E depois de 3 meses Deus nos deu um carro, que a gente comprou. Mas foi Deus que deu. Não é porque você compra ou se você ganha de alguém, de qualquer forma foi Deus que te deu. Agora, essas experiências ninguém pode tirar da gente. Aí você fala assim: não, as experiências começam lá atrás. Eu lembro de um dia desses cultos, eu estava num culto lá no ginásio do Palmeiras. O lugar estava um ambiente meio pesado. Aí eu estava ali e tal, mover de oferta, Eric. Cara, só que eu era jovem, eu tinha acho que 17 anos. Meu irmão, não tinha.
Eu não tinha R$ 1 para comer um lanche. A calça que eu estava do meu irmão, a blusa que eu estava era do meu irmão, o tênis era o tênis era meu. Aquele dia foi o tênis. O tênis era meu, que eu tinha ganhado do irmão da igreja. Quem é mais antigo que lembra uns Nike pretos? Era todo preto com um negócio branco aqui assim só. Eu tinha ganhado do irmão da igreja, estava feliz com o tênis. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada pra... Aí quando eu olhei para o meu pé, eu falei, eu tenho. Eu tirei meu tênis e eu dei aquele tênis para Deus. Coloquei dentro da sacola lá. A mulher quase caiu para frente com aquele tênis. Cara, não é pelo valor, é pela atitude. Aquela oferta mudou a minha... Eu tinha 17 anos, lembrei. Por quê? Porque 3 meses depois eu fiz 18 anos e eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego registrado. Eu tenho certeza que aquela oferta, ela trouxe uma habilitação sobre a minha vida. E meu primeiro emprego eu não tinha experiência nenhuma e Deus já me deu um cargo de gestão para eu começar a trabalhar. E eu fui vivendo. Amanhã eu vou ministrar numa igreja de um amigo. E cara, ele assistiu um culto que eu estava pregando e eu contei esse testemunho, porque quando eu estava para casar, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, e com o dinheiro da rescisão me sobrou um pouquinho de recurso para aplicar no casamento, faltava 5 meses para eu casar. Aí um dia eu tinha orado para Deus e falado assim, Deus, eu queria ter R$ 1.000 para te dar de oferta. E eu estava num culto, naquele culto Deus falou, você lembra o que você falou? Eu falei, lembro. Ele falou, então agora você tem. Eu falei, Deus do céu, mas eu vou casar. E eu dei aquela oferta. E um dia, esse cara que eu vou pregar na igreja, que ele é pastor amanhã, ele estava nesse culto. E ele não era crente. Ele estava aí sentado onde você está. Ele ficava falando, esse moleque é um trouxa mesmo, fica dando dinheiro para a igreja. Ele falou assim, cara, é um culto de ano novo. Ele falou assim, eu podia estar em tanto lugar agora bebendo, eu estou aqui ouvindo esse moleque, eu estou ouvindo esse trouxa falando. E hoje ele é pastor, hoje ele me convidou para ir ministrar na igreja que ele pastoreia. E ele falou assim, cara, eu estou aqui para... Ele foi lá na igreja e ele falou assim, eu estou aqui para te pedir perdão, você nem sabe disso. Ele falou assim, mas até hoje aquela oferta, ela fala comigo. E toda vez que Deus, Ele quer me desafiar, Ele me chama para dar uma oferta, o valor que Ele pede para mim é o mesmo valor daquela oferta. Sabe por quê? Porque uma experiência, ninguém tira ela de você. E cara, a gente vive um evangelho de muita teoria, muita filosofia, mas Deus hoje, Ele quer te dar experiências. A resposta é, você está ouvindo um monte de coisa durante o dia inteiro, o que você vai fazer com isso que você está ouvindo? Quais são as respostas que nós vamos dar diante dessas palavras? Por quê? Porque a gente precisa decidir, meu irmão. Deus está fazendo algo na terra nesses dias. A nossa decisão é simples: ou nós vamos participar disso, ou nós não vamos participar disso. Agora, para nós participarmos daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, a gente não pode mais estar com o nosso coração dividido. Você está aí com a sua Bíblia aberta em Mateus 6? Mateus 6, 24. No 21 ele fala, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E no 24 ele fala o quê? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu sei que todos vocês amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? A questão não é se você ama a Deus, é o quanto você ama a Deus mais do que todas as outras coisas que você também ama. Porque ele disse também aqui em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele fala: os ímpios buscam essas coisas, mas vocês não são assim. A gente precisa entender justamente isso. O nosso grande problema não é não amar a Deus. Eu sei que todos vocês amam a Deus. Os nossos problemas são os nossos outros amantes. São as outras coisas que nós amamos. É o nosso coração dividido. É por isso que lá em Colossenses 3:5, Colossenses 3:5 diz assim: assim façam morrer o que pertencem à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância e a avareza, que é o quê? O que a avareza é? A idolatria. Porque o dinheiro, ele se torna um ídolo no seu coração. No Salmo 115, quando o salmista fala sobre idolatria, ele fala que os ídolos, eles têm olhos, mas não vê, têm bocas, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mão, mas não apalpam. E aí ele fala assim: tornem-se semelhantes a eles os que o adoram. É interessante porque uma vez eu estava assistindo um filme, eu não lembro qual filme que era, se era Piratas do Caribe, eu não lembro que filme que era. Um filme que eles entravam numa ilha, acho que era o Nárnia, acho que é Crônicas de Nárnia. Eles entram numa ilha, Crônicas de Nárnia. Eles entram numa ilha e aquela ilha está cheia de tesouros. E eles que são irmãos, eles começam a brigar entre si. E aquelas pessoas ficam tão fascinadas pelos tesouros que elas morrem naquela ilha. Por quê? Porque o que o diabo quer é a sua afeição. E o que o dinheiro ele faz? Ele tira a sua afeição de Deus e você coloca a sua afeição no dinheiro. As campanhas de marketing, elas se movimentam para quê? Para captar a atenção das pessoas. Uma vez que o diabo chamou a sua atenção, ele quer agora o que? A sua afeição. E quando você tira a sua afeição de Deus e você coloca a sua afeição nas riquezas, a riqueza ela se transforma em um ídolo no seu coração. É por isso que muitos cristãos, eles são mais idólatras do que muitas pessoas que se curvam a imagens. Por quê? Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração é um ídolo que você está cultivando e prestando culto para Ele e acendendo uma vela para Ele todo dia. Agora, quando o dinheiro ele ocupa o lugar de Deus no meu coração, ele se transforma em um verdadeiro ídolo. E o que Paulo está falando aqui? Ele está falando: cara, vocês precisam fazer morrer isso dentro de vocês. Porque quando Jesus fala, vocês não podem me servir a mamão, ele fala de um coração dividido. No mesmo coração não dá para habitar Deus e um demônio. Aí Jesus ele está falando assim: cara, vocês precisam colocar isso daí para fora. Agora, se dentro do seu coração você tem cultivado ídolos, isso tem afetado a sua mente. E muitos de nós, muitos cristãos, eles estão com uma mente infectada. A sua mente está contaminada e a forma como você pensa, ela não é pautada nos valores de Deus, mas ela é pautada nos valores da terra. Por isso que o pastor Luiz Hermínio fala que o problema não é ter as coisas, o problema é quando as coisas nos têm. E talvez você está aqui, mas muitas vezes o diabo
ele tem roubado a sua afeição. E as coisas que param você, só são as coisas que movem você. Eu falei aqui para vocês, e eu já vou terminar, um pouquinho das minhas experiências, de tudo aquilo que eu já vivi. Porque quando eu dou o meu dízimo, meu dízimo, ele me ajuda a manter aquilo que eu já tenho. A minha oferta, ela me ajuda a multiplicar aquilo que eu já tenho. A minha primícia, ela expressa o quê? A minha honra. E tudo tem um significado profético. Só que isso são experiências pessoais. Se a gente for ver, como o pastor Edu falou, os grandes homens de Deus na Bíblia, quando eles tiveram um encontro com Deus, aquele encontro foi marcado por uma oferta. A mulher na casa de Simão, o encontro dela com Jesus foi marcado por uma oferta. Maria na casa de Lázaro, em João 12, depois de Lázaro ter ressuscitado, o encontro dela com Jesus foi marcado por uma oferta. O perfume que Maria derramou sobre Jesus valia quanto? O salário de um ano. A gente não sabe muitas coisas sobre Marta e Maria, mas o que a gente sabe estudando é que eles não eram pessoas que tinham assim muitas posses. Outro dia eu estava ouvindo uma teoria de que nem Lázaro tinha casa, porque a casa era chamada casa de Marta. Quer dizer assim, então Lázaro morava de favor. Então uma mulher, ela pega um salário de um ano inteiro e ela deposita nos pés de Jesus, porque todo encontro com Deus, ele era selado por uma oferta. Mas da onde elas tiraram isso? Elas tiraram dos nossos patriarcas, de Abraão com Isaac, de Jacó, quando ele teve a visão da escada. Por quê? Porque isso fala de experiências com Deus que são seladas. De Gideão, quando ele encontra o anjo, ele fala: espera aí que era um período de fome, então ele vai lá e pega a cabritinha que ele tem e ele sacrifica para o Senhor. Ele está passando fome, mas ele dá uma oferta, porque ele quer selar. E o Senhor chama aquele altar de Gideão do que? De Jeová Nissi, não, Jeová Shalom, o Senhor é a paz. O Senhor chama aquele altar de Jeová Shalom, porque o Senhor traz paz para ele em meio à guerra, porque a paz do Senhor não é a ausência de guerras, mas é a paz em meio às guerras. Agora, alguém que vive uma experiência dessa, é alguém que sabe dar a resposta certa. E cara, a gente está ouvindo aqui um monte de coisas, e essas são as experiências dessas pessoas. E você? Qual que é a sua experiência? Qual que é a sua história? Porque Deus, Ele não está fazendo nada mais, nada menos do que te convidar a viver experiências profundas, de provisões sobrenaturais, de milagres sobrenaturais. Ele está falando assim: eu quero que você prove isso, eu quero que você experimente isso, mas você precisa entrar em outros lugares. Agora, muitas vezes a gente quer provar sem correr os riscos. Então essas histórias, elas falam sobre essas pessoas. Eu falei aqui um pouquinho da minha história. Fala para o seu irmão: e a sua história, ela fala sobre o quê? Deus, Ele está te chamando hoje para marcar a sua vida. Quantos querem ser marcados? É um seminário do que hoje que a gente está aqui? De finanças. Mas Deus vai marcar o seu coração. E eu tenho certeza que se você sair daqui com o seu coração marcado, as suas finanças nunca mais vão ser as mesmas, porque você nunca mais vai olhar para as suas finanças da mesma forma que você olhou até hoje.
Em nome de Jesus eu quero declarar e eu quero profetizar que os ídolos do lar que você mesmo cultivou aí dentro do seu coração, eles vão ser colocados fora. Eu quero falar aqui como Jacó falou em Siquém para a família dele. Ele falou: olha, enterra os seus ídolos aí, porque chegou a hora da gente subir para Betel, chegou a hora da gente subir para a casa de Deus. Você vai enterrar esses ídolos que você estava alimentando aí dentro do seu coração, e a gente vai subir para mergulhar em Deus. Por quê? Porque levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. No nosso coração e na nossa vida, na nossa casa, só existe espaço para um rei. Só há um rei, e só ele pode governar. É por isso que a nossa expectativa não está numa mudança de comportamento. Você pode chorar com essa mensagem. Eu posso chegar e falar assim: cara, vamos ofertar aqui. Então você levanta e fala assim: cara, eu vou entregar hoje. Mas não é sobre entregar hoje, é sobre a sua vida mudar de hoje em diante e para sempre. De você falar: eu quero viver isso, eu quero entregar um carro para o Senhor, eu quero entregar uma oferta sacrificial para o Senhor. Hoje eu não tenho, mas o Senhor vai me dar e eu vou ter. Mas você pode decidir isso hoje. Por quê? Porque os meus recursos, eles não vão ter mais domínio sobre a minha vida. Porque não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mente. E quando a minha mente muda, eu mudo. Eu sei que muitos de nós fomos infectados pelo governo da terra. E o governo da terra infectou tudo aquilo que a gente faz. Mas eu quero declarar hoje, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Você vai colocar o seu coração nesses dias no lugar certo. Porque Mateus 13, o reino de Deus é semelhante a um homem que estava no campo, e ele cavou, e ele cavando, porque tem que cavar, porque tem um preço a pagar. Ele encontrou uma pérola de grande valor, e ele foi lá, ele vendeu tudo que ele tinha, e ele voltou, ele comprou aquela propriedade. A igreja vai voltar a reconhecer os verdadeiros valores espirituais, porque esse é o evangelho do reino. O que Jesus veio para pregar não foi só a salvação, ele veio para pregar o evangelho do reino. É por isso que não é sobre fazer coisas, é sobre estarmos com Deus, é sobre sermos alguém. Sim, pastor, nós vamos fazer as coisas, mas é aquilo que Jesus falou para Maria em Lucas, para Marta em Lucas 10, a partir do 38. Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Eu sei que muitos de vocês estão correndo atrás de muitas coisas, e às vezes você trabalha mais, e as finanças só pioram. Porque às vezes a gente busca soluções da forma errada. E Deus está falando para você: uma só coisa é necessária. Aplica o seu coração naquilo que é correto. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Mas ele disse lá em Ageu 1: vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês colhem, mas não é o suficiente para vocês se fartarem. Vocês bebem, mas não é o suficiente para se saciarem. Vocês se vestem, mas não é o suficiente para se aquecer. Em apenas uma terra que você semeia muito e colhe pouco, é quando você semeia debaixo do governo dessa terra. Porque essa terra devora os seus profetas. Mas Jesus disse: ajuntem para vós um tesouro dos céus. E eu quero terminar liberando a mesma profecia que Ageu liberou sobre a terra.
porque eu quero declarar que esse ciclo vicioso de semeia e não tem colheita, trabalha e não tem colheita, vai ser quebrado na sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Ageu no capítulo 2. Uma coisa é a gente fazer parte de algo, outra coisa é quando a gente é parte de algo. Amém? Fala para o seu irmão: você tem que parar de fazer parte e você tem que se tornar parte. Amém? Come on, Jesus. Cara, já pensou, o Lê chega lá em casa lá à noite, senta lá na mesa dele e fala: traz para mim a comida, traz para mim a água. A Karina vai falar assim: vai lá pegar. Por quê? Porque quando você está na sua casa e você está com fome, o que você faz? Você vai na geladeira, abre, cozinha. Se você quer lavar a louça, você vai lá e faz o quê? Lava a louça. É ou não é? Mas e se você está num restaurante? Aí você pede. Fala: copo com gelo e limão, por favor. Só que aí o Lê chega lá para cá e fala assim: um copo com gelo e limão. Porque a gente confunde o ambiente da casa com o ambiente do restaurante. Essa casa aqui é uma casa de vocês. Fala para o seu irmão: essa é a sua casa. Como que você se comporta na sua casa? Se está sujo, o que você faz? Vou lá e limpo. Não é um restaurante. A gente confunde o ambiente por causa da nossa mentalidade. Eu quero ler com você. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ageu capítulo 2. Versículo 20. A palavra do Senhor que veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão pela sua espada. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho te escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Amém.